a nossa igreja em Ipanema, Minas Gerais, o Menezes, Mancini, o pastor Marcos, o Mato, o pastor Paulo, pastor João Luiz, coordenador de missões. Também é um prazer ter conhecido aqui hoje pela manhã o pastor Luiz Maia, lá da Bahia, né? A divisa de Minas lá. E também os missionários aqui presentes. Eu acho que a sua maioria não conhecia, é um prazer conhecê-los. E estou feliz de poder compartilhar aqui com vocês neste seminário, neste congresso de missões do 22º, e venho em nome da VEM Brasil, da Visão de Evangelização Mundial, da qual faço parte, agradecer a esta igreja pela confiança em estar nos ajudando a manter esses missionários autóctonos que nós estamos ajudando. A VEM Brasil hoje ela conta com mais de 1000 missionários fora do país, missionários adotados. Uns custam mais caros, outros com um preço mais barato, como é o caso de Cuba, que não é tão difícil adotar, e em mais de 20 países. E cada projeto desse tem um representante. Eu sou representante de Cuba. Eu já fui em Cuba 10 vezes, estou indo agora pela 11ª vez em junho, e depois, estamos indo, né, pastor? E depois nós voltaremos em setembro ou outubro, e numa dessas viagens, eu não sei qual, Deus vai confirmar, o pastor Eliseu e Mancini, eles estarão indo conosco aí com um grupo aqui, não é isso, pastor? É isso que a gente está. Pastor Jean Marques, né? E eu estava ali vendo esses missionários e estava pensando que nosso Deus é o Deus da diversidade. Deus chama cada um para um país, né? E nós ajudamos também um projeto em Guiné-Bissau, na ilha de Uno, e ajudamos também o Paraguai com 18 missionários. E às vezes eu fico pensando por que o Senhor me mandou para Cuba. Deus tem os seus planos, os seus projetos. Talvez seja questão até do nome, né? Eu sou Jander Magalhães de Castro. Não está sendo transmitido aí ao vivo não, né? E diga-se de passagem que lá em Cuba, às vezes a gente brinca, diz que depois do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o nome que tem mais poder é esse sobrenome, né? Mas Deus tem os seus planos, os seus projetos, não é? E para a glória do nome do Senhor, nós estamos com aproximadamente 550 missionários nativos ali, que mandamos os salários todos os meses para eles, né? Já compramos 100 e tantas bicicletas, 50 cavalos, mais de 50 cavalos. Já compramos algumas casas, cultos, né? Casa chamado Casas Cultos. E nós estamos também investindo em 3 projetos de crianças que atingem mais ou menos 1000 crianças no geral. Então nós estamos vendo assim um mover de Deus de forma sobrenatural naquele país que passa por um momento de transição, de mudanças, né? Há uma propaganda que muita coisa está mudando, mas na realidade há uma grande dificuldade também ali naquele país. Eu me lembro que uma vez, brincando lá com um pastor, conversando com um pastor no interior, ele disse assim: "Hermano Jander, em Brasil é mais fácil de servir ao Senhor." Eu disse: não, hermano, em Brasil não é mais fácil de servir ao Senhor. O mesmo diabo que trabalha em Cuba é o mesmo diabo que trabalha em Brasil. Aí ele me disse assim: "Pero el diabo vive acá." Então é complicado, né? Mas o diabo trabalha por todos os lados, mas o nosso Deus também trabalha, não é verdade? Jesus falou: "Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também." E a igreja do Senhor está trabalhando, não é? E antes de trazer aqui uma palavra, compartilhar com vocês, muitas coisas marcou assim a minha vida em Cuba. Mas tem algumas coisas pequenas assim que trouxe algo forte ao meu coração, que me marcou. Uma vez eu estava numa congregação muito pequenininha. Ela não tinha bancos direito, não tinha piso cerâmico, não tinha microfone. E eu terminei de trazer uma palavra numa manhã, e quando eu terminei de pregar, Deus nos deu uma palavra assim muito abençoadora. E o esposo da missionária, ele tomou a palavra, o irmão José, e ele disse: "Irmão Jander, eu queria deixar um versículo para a meditação do senhor. O senhor aceita?" Eu falei: "Claro." E ele leu, pastor Marcos,
ele leu para mim Provérbios 25, 25, que diz assim: como água fresca para uma alma sedenta, tais são as boas novas vindas de uma terra distante. Esse versículo tem uma profundidade muito grande. Aleluia. Você não sabe o que é levar água fresca à alma sedenta, que está clamando, estendendo as mãos. E quando a igreja chega, através dos missionários, através das contribuições, aleluia, Deus opera o sobrenatural. Quando chegarmos na glória, eu penso, pastor Eliseu Menezes, o senhor que é um grande teólogo, né? Mas eu posso conjecturar aqui que o Senhor vai chamar crentes que contribuíram e quem sabe apresentá-los e dizer: olha, esse aqui é cubano que você ajudou a ganhar, esse aqui é africano que você ajudou a ganhar, esse é uruguaio, é boliviano. O Senhor, eu creio que poderia ter um momento de apresentação desses crentes que foram ganhos, não é verdade? Com o esforço da igreja. E graças a Deus que a igreja, ela é portadora, aleluia, da água fresca que descedenta. Oh, glória a Deus. Esta é a palavra que eu quero deixar, Provérbios 25, 25. Agora para os missionários, para os pastores aqui presentes, eu quero deixar o Salmo 110, o versículo de número 7. Eu sei que esta vinda de vocês ao Brasil, estar numa conferência, é um tanto assim restaurador, não é? É um tanto abençoador, que vocês podem ouvir outros colegas e também visitar o país de origem, né? Eu sei que esses salmos é um salmo messiânico, mas eu quero utilizar o versículo de número 7 e deixar para a meditação de todos nós aqui presentes, que diz assim: pelo caminho descedentar-se-á no ribeiro e prosseguirá de cabeça erguida. Aleluia. Eu sei que muitos de nós, obreiros, pastores que aqui estamos, e em especial os missionários que estão aqui, em momentos tem hora que dá vontade de voltar atrás, fica com sede, diz: vou virar na mesa, vou acabar com tudo. Mas de repente o Senhor prepara uma mesa, uma fonte no deserto. Aí você se descedenta, toma água, refrigera, aí prossegue de cabeça erguida. Porque esse ribeiro que ele tem é aquele que Jesus disse assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aleluia. Porque quem bebe se faz nele uma fonte. Eu não estou pregando aí, eu acho que eu quero compartilhar esse momento aqui com vocês aqui, mais uma palavra pastoral. Eu ouvi alguém outro dia, pastor Eliseu, dizer que todas as fontes do mundo deveria ter uma canequinha, como se ela em Minas, amarrada numa cordinha, para que a pessoa chegasse e tomasse a água, e escrito assim naquela canequinha: você vai precisar de voltar aqui e vai precisar de mim. A canequinha lá na fonte, né? Vamos precisar de voltar e beber dessa água. Mas quando a gente bebe da água que Jesus tem, Jesus disse: nunca mais terá sede. Porque esta água passa a fazer uma fonte que jorra de dentro. Oh, aleluia. Quem já bebeu desta água aqui esta noite? Que o Senhor refrigere a alma e que vocês sejam descedentados esta noite com a presença gloriosa deste Espírito Santo que aqui está. Quem sabe durante a palavra, nos próximos minutos, que não serão muito, mas nós poderemos compartilhar mais alguma experiência aí do campo. Meus queridos, vamos só um versículo do livro de Lucas, o Evangelho segundo escreveu Lucas. Eu sei que é de praxe, né, o pregador tratar do tema, e o tema desse congresso é Avivamento, Força Geradora de Missões. Mas eu queria pedir liberdade ao pastor Eliseu, ao pastor Marcos, ao pastor João da Secretaria de Missões, que eu pudesse ficar um pouquinho livre aqui para compartilhar. Isso ok, pastor.
para mim poder compartilhar com vocês algo que vem fervendo no meu coração já esta semana. Lucas 24, versículos 46 ao 49, e depois eu vou passar para os irmãos uma ideia que me veio ao coração. 45 diz de Lucas 24: então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quantos podem dizer um bonito amém? Amém. Eu quero pedir liberdade para voltar nesse texto somente mais no final, na conclusão da minha breve palavra aqui esta noite. Meus queridos, o tema proposto desta igreja esse ano é avivamento. Eu estive aqui no mês de janeiro, 2 dias, e eu preguei 2 mensagens. A primeira eu falei sobre palavra de Deus, base para um avivamento. E segunda eu falei o livro de Atos, uma igreja modelo de avivamento. E hoje eu gostaria de falar também um pouquinho sobre o avivamento como força geradora de missões. Mas eu gostaria de começar dizendo que avivamento, estava lendo mais uma vez no dicionário hoje, tem a ver com o ato de avivar. Avivamento é ato de avivar, tornar-se mais vivo, animar-se, dar vida. E eu coloquei 2 perguntas aqui num papel. Qual é o caminho para um avivamento? O primeiro passo para um avivamento é o retorno à palavra de Deus. Não existe avivamento que não passe pela pregação da palavra do Senhor. O púlpito, houve um grande pregador, pastor Eliseu, e ensinador, que disse que o púlpito é o trono de Deus, de onde ele dirige a sua igreja, através da sua palavra. O avivamento, ele sai da aplicação da palavra de Deus. E esse avivamento, ele começa e de repente, com a aplicação da palavra de Deus, ele passa para um segundo ponto, que as pessoas começam a ficar inconformadas com o quadro que elas estão vivendo. E quando elas se sentem inconformadas, elas começam a buscar algo de Deus. E quando começam a buscar algo de Deus, algo novo começa a acontecer, quando há uma busca. Mas em terceiro lugar, há um quebrantamento. Quando nós nos quebrantamos, então nós estamos no caminho do avivamento. Muito bem, a segunda pergunta é: quando acontece o avivamento, qual é o resultado desse avivamento? O que esse avivamento gera? E eu coloquei algumas coisas. O avivamento gera confissão de pecados. Aleluia. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é uma verdade absoluta. A palavra de Deus não muda. A verdade que era verdade há 100 anos atrás continua sendo verdade hoje. O que é pecado no Brasil é pecado na África, na Europa, na Ásia, na Oceania, em qualquer lugar do mundo. E quando a palavra de Deus chega e o avivamento chega, começa as pessoas confessarem os seus pecados, e isso é resultado de um avivamento, porque isso incomoda, o Espírito Santo incomoda o nosso coração, e a gente começa a confessar aquilo que estava oculto, e isso aí abre uma porta para a operação do sobrenatural de Deus na vida da igreja. Quando os nossos gabinetes pastorais começam a receber crentes chorando e dizendo: eu não aguento mais, eu preciso confessar, eu preciso colocar para fora, eu preciso julgar para fora algo que está oculto, e a palavra de Deus falou no meu coração, e eu quero confessar, eu quero me arrepender, e eu quero me posicionar na presença do Senhor. O avivamento gera confissão de pecados. E o livro de Provérbios, capítulo 28, 10, diz que o que encobre a sua transgressão,
nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcança a misericórdia. Aleluia. E com a confissão de pecado, o avivamento gera na vida da igreja uma palavra que ela é condição sine qua non, como se diz no latim, condição sem a qual não, isto é, condição sem a qual ninguém verá o Senhor. Que como resultado da confissão do pecado, nós temos o quê? Uma igreja que vive uma vida de santificação, porque esta santificação é condição sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia. Essa palavra santificação, talvez no século 21, na nossa cultura, no momento que nós estamos vivendo, talvez ela não soe bem em alguns lugares. Ser santo hoje já não faz diferença para muita gente. Mas eu quero dizer que uma das marcas da igreja do arrebatamento é uma vida de santificação. Como é que diz, pastor? Que sem a qual ninguém verá o Senhor. Obreiros santos, círculo de oração santos, jovens santos, pregadores santos, porque nós não precisamos somente de bons pregadores, nós precisamos de pregadores santos, pregadores que tomem santa ceia, pregadores que têm cartão de membro e têm cartão de dízimo, não só cartão de membro, cartão de dízimo, pregadores que tenham vida no altar, porque eu já disse isso aqui, vou repetir: eu não conseguirei ser nada mais e nada menos diante da multidão, nada mais e nada menos além daquilo que eu sou a sós na presença de Deus. A minha vida a sós diante de Deus é o verdadeiro reflexo do que eu serei aqui. Aleluia. E a igreja, não só brasileira, a igreja do mundo inteiro, em muitos lugares estão negociando o inegociável, mas a noiva do Cordeiro, ela tem a marca da santificação. E não é santificação só do povo, é santificação do altar, é santificação daqueles que lideram, é santificação que passa pela tesouraria, pela secretaria, pelos nossos gabinetes pastorais. É uma santificação que nos iguala, porque aqui esta noite todos estamos no mesmo nível diante do Senhor e precisamos de ser santo na sua presença. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E com a confissão de pecados e com uma vida de santificação, acontece o que mais precisa acontecer: o retorno da glória de Deus sobre a vida da igreja. Porque não adianta termos templo e não termos glória, termos altar e não termos fogo, termos pregador e não termos profeta, termos cantor e não ter adorador, ter crente mas não ter santo. E somente a glória de Deus faz isso na vida da igreja. E uma coisa me preocupou hoje, pastor Eliseu, por isso que eu pedi liberdade para abrir um parênteses aqui, não focar somente aqui, mas eu quero dizer que o avivamento, ele traz a glória de Deus para o meio da igreja. E enquanto eu pensava nisso, o Espírito de Deus me levou ao livro de Ezequiel. Eu acho que eu já falei isso aqui outras vezes, em uma outra ocasião, mas eu vou falar hoje outra vez. Ezequiel, capítulo de número 18. Ezequiel está lá no cativeiro e em visão o Senhor o pega pelo cabelo e o traz em Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, o Senhor leva ele em visão no templo. E o Senhor diz: eu vou te mostrar porque a minha glória está indo embora. Aleluia. E o Senhor leva ele no templo. E quando leva ele no templo, o Senhor mostra um ídolo que havia sido estabelecido e estava fincado ao lado do altar. E o Senhor disse: a minha glória está indo embora porque tem um poste ídolo do lado do meu altar. E eu quero te dizer que Deus não divide o seu altar com nenhuma outra pessoa. A glória é única e exclusiva dele. Aleluia. E o Senhor disse: a minha glória vai embora porque tem um ídolo do lado do meu altar. Irmãos, nada pode tomar o lugar do Espírito Santo, da glória de Deus na vida da igreja. Eu vou repetir em nome de Jesus, e você receba essa palavra como de Deus para a sua vida. A
A igreja brasileira, irmãos, nesse momento eu fico com a minha cabeça preocupado e pensando, irmãos, o tanto de estrelas que estão aparecendo no meio da igreja evangélica brasileira é preocupante. O que se ganha para pregar uma mensagem de um astro e de uma estrela desses do meio evangélico daria para manter inúmeros missionários no campo, e eu não creio que isso vá durar por muito tempo. Eu estou acreditando que Deus vai derrubar aqueles que estão se tornando ídolos do lado do altar. Meus irmãos, 27 mil reais para manter a obra missionária. Ninguém pode tomar o foco da glória e da presença de Deus. E eu creio que essas coisas estão afastando a presença de Deus, da glória, está afastando a presença da glória de Deus na vida da igreja. Mas eu tenho uma esperança no meu coração, aleluia. Quem nunca teve a glória de Deus pode ter, quem tem pode perder, mas quem perdeu pode ter outra vez. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E o Senhor agora chama Ezequiel e diz: olha, tem um poste ídolo do lado do altar, e é por isso que a minha glória está indo embora. Mas Ezequiel, eu vou mostrar para você alguma outra coisa, uma segunda coisa. Ezequiel capítulo 8, vem cá. E levou ele num cômodo hermeticamente fechado. Eu já falei disso aqui, mas eu vou repetir a palavra que eu recebi aqui para esta noite. Tem um cômodo hermeticamente fechado, não tinha como entrar, ele está hermeticamente fechado. E o Senhor disse a Ezequiel: fura um buraco na parede aí. E Ezequiel furou, e agora entra. Quando ele entrou, tinha uma porta. E quando ele entrou, tinha 70 homens, 70 anciãos de Israel, adorando imagens pintadas na parede, e eles diziam: Deus não está vendo. Deus não está vendo? Como assim? Irmãos, o Deus de Israel ainda fura buraco nas paredes. Aleluia. A glória não pode ir embora, a glória da igreja não vai embora, porque o Deus de Israel ainda fura buraco nas paredes. Nas paredes, o Senhor ainda fura buracos na parede e vistoria o que está passando dentro. Aleluia. E se for preciso, ele tira de cima e joga embaixo e coloca outro no lugar, porque o Deus de Israel continua sendo Deus da sua glória. Quem pode adorá-lo esta noite? O coração está fervendo com esta palavra, aleluia. E ele mostra agora mais duas coisas para Ezequiel. Ele mostra mulheres que adoravam uma deusa por nome Tamuz. Ele mostra um grupo de homens adorando o sol de costas para o templo. Mas agora eu quero chamar a sua atenção no capítulo de número 9 do livro de Ezequiel. Ezequiel, ele tem uma visão que ele vê um grupo de homens. Ele vê homens que vêm com armas destruidoras. E esse capítulo 9 antecedendo o capítulo 10. No capítulo 10 é que a glória está saindo de cima do templo. O Senhor vai mostrar para Ezequiel. Mas no capítulo 9 ele diz-nos o texto, eu estava olhando, e diz o seguinte: que vinham 6 homens a caminho da porta alta, que olhava para o norte, e cada um tinha armas destruidoras na mão, e entre eles um homem vestido de linho, com um tintureiro de escrivão à sua cinta, e entraram e se puseram junto ao altar de bronze lá no templo, e a glória dos Deus de Israel se levantou do querubim, o qual estava até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha um tinteiro de escrivão à sua cinta, e disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal às testas dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se fazem e se cometem no meio dela. Deus estava autorizando a matar aqueles que estavam fora do lugar que Deus queria, mas um homem vestido de linho branco até os pés,
tinha nas mãos uma vasilhinha com um tintureiro, uma peçazinha, como se fosse uma pena, para marcar a testa de algumas pessoas. E sabe quem eram essas pessoas que seriam marcadas? Elas eram aquelas que tinham no coração, estavam suspirando e chorando e gemendo por causa de tudo aquilo que se estava fazendo no meio do povo de Deus. Sabe o que me alegra isso, irmãos? É que pode haver muita corrupção, pode estar havendo muita complicação no meio da igreja, mas Deus ainda tem um grupo que está gemendo, solitário às vezes, gemendo, solitário, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E esses que estavam gemendo e chorando, Deus estava procurando para marcar na testa, porque eles seriam poupados e não morreriam. Eu glorifico a Deus esta noite, sabe por quê? Ainda há alguém que chora e geme por causa da obra de Deus. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Eu sei que não são muitos, mas tem. Hoje eu dizia para o pastor Eliseu: ainda tem os 7.000 que não dobraram os joelhos diante de Baal. Ainda tem gente que geme por causa da obra de Deus. Ainda tem pastores que sentem o peso da responsabilidade de ver uma igreja, pastor Marcos, pautada nos ditames da palavra do Senhor. Ainda tem gente que geme por causa disso. Continue gemendo por causa disso. Chore pela igreja, chore por missões, chore pela obra do Senhor. O homem vestido de linho, aleluia, ele tem uma marca para colocar na sua testa, e você será poupado. Sabe por quê? O homem vestido de linho está aqui esta noite, eu creio, pela fé. Eu queria que você adorasse ao Senhor por um minutinho. Aqueles que ainda gemem, aqueles que ainda choram por causa da obra do Senhor, aleluia, aqueles que ainda sentem o peso da responsabilidade, aqueles que ainda estão pregando uma mensagem desafinada com tudo aquilo que estão pregando por aí. Ele diz: não, a igreja do Senhor tem que ser diferente, a noiva do Cordeiro tem que ser diferente. Um minutinho de adoração. Eu queria que você fechasse os seus olhos e sentisse o peso desta responsabilidade. Eu estou ouvindo missionários adorando a Deus e falando em línguas espirituais. O Senhor está buscando os que choram e gemem por causa da sua obra. Aleluia, 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 aleluia. E por falar em chorar, eu ainda sou de uma igreja no interior de Minas, como o pastor Eliseu disse que foi pastor em Minas, que ainda tem conheci ainda há muitos anos atrás, e ainda tem aquelas congregações que as irmãs às vezes não têm uma bolsa Louis Vuitton, uma bolsa daquela bem bacana trazida de Nova York para carregar um lencinho dentro, mas ainda carrega um lencinho dobrado dentro da Bíblia, na última página da Bíblia, porque vai para o culto não para receber palavras para acariciar o seu ego ou para prometer chave de carro novo ou chave de vitória. Mas gente que ainda vem para a igreja para ouvir a voz de Deus e chorar, pastor. Ainda há gente que chora. É importante conhecermos do grego, conhecermos do hebraico. É importante que os pregadores tenham conhecimento teológico. Eu não venho fazer apologia à ignorância. É importante que os pregadores tenham conhecimento teológico do grego, do hebraico, da hermenêutica, da exegese e da homilética, da arte de pregar. Isso é importantíssimo. Mas aqui o Senhor estava procurando gente para marcar, que estava gemendo e chorando por causa da obra do Senhor. Porque não adianta ter todo um aparato de conhecimento e não ter lágrimas nos olhos para sofrer e chorar por causa de tudo que acontece. Aleluia. Se você pode agora, a glória do Senhor está aqui. A Shekinah, a está aqui. É uma glória diferente que nos leva a um diferencial da vida cristã. Você consegue adorar um pouquinho? Marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e gemem. Veja o capítulo 10.
de Ezequiel. Eu quero que você vá aí comigo, por favor. Vá no capítulo 10. Eu vou lhe mostrar algo e já nós vamos terminar lá no livro de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo de número 10, Ezequiel capítulo de número 10, está escrito no versículo de número 4: Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa, e encheu a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da sua glória. A glória está saindo aqui da casa por causa de tudo que estava acontecendo. No capítulo 10, versículo 4, a glória sai do Santo dos Santos e vai para a entrada do templo. No capítulo 10, versículo 18 ao 22, a glória sai da entrada da porta, ela sai do Santo dos Santos, vai para a entrada do templo. No capítulo de número 10, 18 a 22, ela sai da entrada do templo e vai para a porta oriental. No capítulo 11, versículo 23, a glória sai da porta oriental e vai para o Monte das Oliveiras. E não se vê mais a glória. Israel está no cativeiro, foi-se a glória. Mas agora, caminhando pela Bíblia, lá no livro de Ezequiel, eu quero levar agora você no capítulo de número 42. Ezequiel, capítulo de número, ou melhor, 43, melhor. Aleluia. Porque aquela glória que foi embora, você vai ver o que vai acontecer com ela agora. Aleluia. Aleluia. Capítulo 43, versículo 1: Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente, para onde a glória tinha ido embora. E eis que a glória de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. A mesma glória que foi, é a mesma glória que estava voltando. Que nós pastores, que nós pregadores, que nós ganhadores de almas sejamos envolvidos nesta glória de Deus. Hoje ali no hotel à tarde, talvez eu tenha passado, não sei, talvez 2 horas na presença de Deus, e me esqueci que o joelho começou a doer, e eu me envolvia na presença do Senhor, chorava sozinho ali no quarto. Eu venho te dizer que é isso que Deus quer para vocês, que Deus quer para mim. Deus quer te envolver num manto da sua glória, numa presença especial, porque isso vai gerar vida, vai gerar vida espiritual de forma particular. E quando você chegar aqui na igreja para adorar o Senhor, esta glória vai demonstrar que ela está em você. Aleluia. Aleluia. O diabo não tem medo, irmãos, de marca de gravata, de paletó, de relógio Rolex. O diabo não tem medo nada dessas coisas, mas o diabo conhece quem tem a glória e a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. E quando nós estamos cheios da glória, Deus opera o sobrenatural nas coisas lá no meio do mato, lá na roça. Eu gosto de contar. Você já sabe o que aconteceu, né, pastor? Já foi embora veneno na hora, já foi. Aleluia. E esse mesmo irmão Francisco, um dia chegou, o pasto do sítio dele estava pegando fogo, estava queimando tudo, não tinha como, ia queimar toda a plantação dele. Ele meteu o joelho no chão, no mato, no meio da terra à noite, orou. Meus irmãos, você crê porque você é crente, sabe, conhece essa verdade. O Senhor aplacou a fúria do fogo, porque a vida de comunhão com Deus, da glória de Deus, leva a operação do sobrenatural no dia a dia, das coisas comuns da nossa vida. Quantos podem adorá-lo na beleza da sua santidade? Então, diante disso, para me terminar nos próximos 9 minutos, eu termino, eu quero terminar 9h30. Eu gostaria só de te dizer que quando esta glória volta, quando esta glória vem, como foi o caso de Ezequiel, capítulo 43, quando a glória volta, aí, queridos, fica mais fácil. No nosso caso, na nossa atualidade, a única coisa que levará a igreja a cumprir o seu projeto e o seu propósito em tempo que Deus estabeleceu é a presença desta glória de Deus no nosso meio. Quantos querem esta presença desta glória? Você quer? Você quer? Aleluia. Você quer esse renovo espiritual na sua vida? Deus tem para
você. Aleluia. Comece a receber esta presença, esta alegria, este gozo. Esse negócio que queima aqui dentro assim, que ninguém explica, que ninguém consegue explicar. Aleluia. Aleluia. Esse negócio que queima dentro do peito, esse negócio que arde dentro do peito. Aleluia. Dentro da alma, dentro do espírito, dentro do coração. Esta coisa maravilhosa que gera uma coragem, gera um ânimo de propagar da pregação que é enigmática, expositiva da palavra de Deus. Porque quando nós fazemos isso, sabe o que acontece? Quando nós pregamos debaixo desta glória, o resultado vem. E hoje eu estava olhando o livro de Atos, capítulo de número 8. A perseguição veio em Jerusalém, a perseguição chegou, arrastavam crentes. Saulo entrava nas casas, arrastavam homens e mulheres. Era uma perseguição terrível, assolava e acabava com tudo. Queriam acabar com o caminho, queriam acabar com os crentes. E no meio desta perseguição vai Filipe para Samaria. E quando Filipe vai debaixo da glória e da unção do Espírito Santo, aleluia, esse avivamento gera, é uma força geradora da palavra, da pregação do Evangelho. E quando ele chega na cidade de Samaria, oh maravilha, diz a Bíblia que ele lhes pregava a Cristo, e o povo via e ouvia a mensagem e via os sinais. Isto é, uma mensagem nos lábios e um sinal nas mãos, como resultado do avivamento da glória de Deus de Atos, capítulo de número 2. Meus irmãos, não vamos deixar acontecer conosco no Brasil o que aconteceu na Europa, o que está acontecendo nos Estados Unidos da América. Pelo amor de Deus, vamos clamar ao Senhor, e eu creio que a glória voltará para a vida daqueles que já perderam. Mas ainda há muita gente quente, com o coração inflamado pela presença do Espírito Santo de Deus nesta nação. Gente simples lá da favela, gente que mora no morro, gente que mora na zona rural. Eu glorifico a Deus. Assumimos uma igreja no interior de Minas, tem 2 anos e 3 meses, já conseguimos batizar 152 novos convertidos nas águas. 152 novos convertidos com 2 anos. Esses dias, aleluia, Jesus curou de forma sobrenatural uma irmã com câncer. Jesus tem operado milagre nessas roças. Gente simples que unge o enfermo e o milagre acontece. É a presença da glória de Deus, de forma simples, mas real na vida da igreja. E a igreja aqui de Atos, capítulo 8, para me terminar, para me concluir aqui, eu quero dizer que Filipe, cheio do Espírito, ele pregava, os milagres aconteciam. A igreja, as pessoas afluíam, glorificado seja o nome do Senhor. A igreja enchia, novos convertidos chegando, a presença do Espírito Santo. Jesus começou a batizar com o Espírito Santo, e de repente aparece um anjo e diz: Filipe, sai daqui e vai para uma estrada que está deserta. Filipe não quis nem saber, ele queria ir onde a presença de Deus estava levando ele, porque o que importa não é estar onde eu quero, o que importa é estar onde a glória de Deus quer me levar. O importa não é fazer a obra de Deus onde eu quero fazer, mas é fazer a obra de Deus onde Ele quer que eu faça. E ele está agora pastoreando no deserto. Cadê os seus crentes, Filipe? Você não era pastor de uma igreja de Samaria, uma igreja tão grande? Onde estão os seus crentes? Ele falou: por enquanto ainda não tenho. Mas o que você está fazendo? O Senhor me mandou para cá, eu estou simplesmente obedecendo. Aleluia. E de repente tem um homem lendo uma escritura, e o Espírito Santo agora diz: achega-te àquele carro. E ele chega: entendes tu o que lê? Ele diz: como eu vou entender se não tem ninguém para me explicar? Estou aqui para te explicar. Sobe no carro, começa a caminhar, fala de Jesus, vê água, aleluia. O eunuco vê a água e de repente ele diz: tem água, o que impede que eu seja batizado? Olha a operação da glória, da presença do Espírito Santo, leva ao desejo das pessoas descerem as águas. Não tem nada que impede, se você crê que Jesus é o Filho de Deus. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, aleluia, desceu, foi batizado, seguiu o seu caminho, mas aquilo ali não foi por acaso, porque estava escrito no livro de Sofonias, capítulo 2, versículo 8, e no livro do Salmo 68, 31, que a Etiópia estenderá a mão, e os meus peregrinos virão de longe para receber a palavra. Porque a igreja do Senhor Jesus, ela é movida,
não por coincidência, mas pela glória de Deus que manobra e coloca as pessoas nos lugares certos. Que você possa se encaixar no centro da vontade de Deus esta noite. Há uma presença que Deus quer derramar sobre a nossa vida, um renovo, um refrigério. Oh, glorificado seja o nome do Senhor para todo sempre. E que esta glória, esta presença magnífica de Deus possa nos levar a ter uma vida muito profunda com Ele, de entrar e mergulhar nesse rio de Deus, e aí nós cumpriremos o propósito estabelecido por Deus para a sua igreja, que é saquear o inferno e povoar o céu. Você recebe esta palavra como de Deus para a sua vida? Você recebe esta palavra como de Deus para o céu, a sua vida esta noite? Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Fique de pé comigo em nome do Senhor. Estou pregando há 50 minutos e eu quero que você adore a Deus comigo esta noite. Aleluia. A ordem é: vai, recebam a presença, vão para Jerusalém. Esta promessa vem, vocês começam por Jerusalém e depois vocês vão espalhar por toda a Judéia, por toda a Samaria. Por quê? Porque a obra missionária, ela é resultado, ela é o reflexo, ela é o resultado, aleluia, de uma igreja cheia da presença do Espírito Santo de Deus. E para concluir, eu gostaria de lhes dizer uma coisa esta noite. Queria que você até fechasse os seus olhos para você prestar bastante atenção. Quando esta glória de Deus está sobre a vida da igreja, esse avivamento, esta presença do Espírito Santo, sabe o que acontece? O Senhor começa a chamar obreiros verdadeiramente chamados e inflamados, porque o Espírito Santo de Atos, capítulo de número 13, que disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo para uma obra que eu tenho chamado. Esse mesmo Espírito Santo está na igreja da Ilha do Governador esta noite. E é esse mesmo Espírito Santo que dá força ao cansado e dá ânimo àquele que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão, correrão, se fatigarão, mas aqueles que esperam no Senhor, sabe o que vai acontecer com eles? Eles renovarão as suas forças. Ainda há muita terra para conquistar, pastor Eliseu. Ainda há muita terra para conquistar. Aleluia. Pastor Marcos, ainda há muita terra para conquistar. E o Espírito Santo de Deus está nesse momento capacitando homens e mulheres. Aleluia. Aleluia. Eu quero orar por vocês nesse momento. Sinto uma alegria, um gozo, meu coração queimar, arder dentro da minha alma. Aleluia. A minha vida é pensar em almas, a minha vida é pensar em missões, a minha vida é pensar em enviar recursos. Aleluia. Aleluia. Há poucos minutos atrás eu conversava com o pastor Eliseu ali no gabinete, pastor Marcos ali do lado, e dizia sobre a terceira geração. Hoje estamos vivendo a terceira geração de pastores do Brasil, mas eu creio que o Espírito Santo não deixará essa geração fracassar. Nós não podemos fracassar. O mundo espera do Brasil, hein? Deus espera do Brasil. E eu queria que você orasse comigo agora, se rendendo e dizendo: Deus, eu vou esperar. Eu quero a tua glória, eu quero a tua presença. Eu quero orar com você, Pai, em nome de Jesus. Inflame os nossos corações a cada dia, Senhor. Homens e mulheres simples, mas cheios do teu Espírito. Olha aí o mover do Espírito Santo. Espírito Santo, tu estás falando de forma profunda. Como nós precisamos desta glória, como nós precisamos deste renovo, Deus, como nós precisamos nos dessedentar, Senhor, como nós precisamos de nos encher, como nós precisamos desse renovo. Oh, que a cada dia nós possamos entrar no Santo do Santo. Aleluia.
Assopra, Espírito Santo. Assopra, Espírito Santo, esta chama daquela glória, Senhor, que algumas pessoas perderam, daquela glória, Senhor, que saiu da vida de algumas igrejas, de alguns crentes. Senhor, se porventura tiver alguém precisando de um renovo aqui esta noite, traga esse renovo, Senhor. Dá-nos mensagens proféticas, dá-nos mensagens debaixo da unção e da autoridade do Teu Espírito Santo. Oh, aleluia! O avivamento, Senhor, ele gera, meu Deus, ele produz uma igreja missionária, uma igreja que semeia, Senhor. O campo é o mundo, almas esperam, nações e povos aguardam, Senhor. Aleluia. Na comunhão e na intimidade que eu tenho contigo, Senhor, eu quero pedir agora que o Senhor manda um refrigério nos nossos corações. Dá ânimo, Senhor, dá gozo, dá vigor. Aleluia. Cante assim comigo e eu volto à palavra. Tá bom aqui, pastor. Eu quero que você, com seus olhos fechados, cante assim comigo. Aleluia. Ser pelos vales peregrino vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar. Irei com Deus, Senhor, pra onde
nós andamos procurando profeta, a gente anda procurando profeta de Deus. Pregador tem bastante hoje, mas ultimamente a nossa DIG nós temos reduzido. A gente tinha uns 20 pregadores que a gente convidava, agora tem uns 4, 5, 6 só que a gente convida, porque a gente está querendo profeta. E ontem o pastor Luiz Maia pregou aqui, profeta de Deus, profeta de Deus, profeta que não tem preço e condição é uma